Olá, queridos, bem-vindos ao Farol, podcast da Assembleia de Deus de Guaíba. Nós estamos vivendo nestes dias uma festa espiritual com a nossa juventude. Temos celebrado o congresso da UMADG, a União da Mocidade da Assembleia de Deus de Guaíba, neste ano de 2024. E o nosso tema tem sido este: nossa pátria é o céu. É sobre isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos vivendo. A igreja vive nessa expectativa da chegada deste grande e glorioso dia. Até lá, nós fazemos aquilo que nos compete na chamada que temos recebido de Deus. E foi sobre isso que nós ouvimos neste final de semana. E eu tenho a alegria de receber aqui comigo o pastor Alessandro Aguiar. Ele que foi o preletor deste abençoado congresso, vem para nos abençoar lá da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Tem sido um servo de Deus, um instrumento neste tempo, tanto no nosso país quanto fora dele, ministrando a palavra do Senhor. Nós temos a alegria, pastor Alessandro, de recebê-lo aqui no Farol. Bem-vindo. Quero que o senhor já de imediato deixe a sua saudação aí para o nosso povo e logo após vamos falar um pouquinho sobre os seus materiais aqui também. Muito obrigado, alegria poder estar participando do Farolcast, esse lugar, essa oportunidade da nossa voz ir muito além, fronteiras. Para mim foi uma grande alegria poder estar aqui nesse final de semana e participar dessa atmosfera, deste ambiente, uma geração faminta pelos céus, e meu coração encontra-se regozijante por esse tempo muito precioso, desfrutado aqui entre vocês. Que alegria, que alegria. Foi muito especial, de fato, que nós vivemos aqui. E o pastor Alessandro Aguiar ontem nos trouxe uma palavra muito poderosa sobre o porquê nós não vamos para o céu imediatamente após a nossa conversão. Por que, pastor Alessandro? Não acontece isso, que seria tão bom para todos nós. Imaginávamos que após a nossa conversão, o nosso próximo passo seria ir para o céu. Existe na mentalidade de muitos dos nossos irmãos que a nossa salvação é exclusivamente um passaporte para irmos para o céu. Sim. Mas, na verdade, o Evangelho vem não apenas para nos preparar para o céu, mas também para nos ensinar a viver aqui nessa terra. Quando Paulo escreve a Tito, Paulo vai dizer que a graça foi manifestada a todos os homens, né, trazendo salvação, e ela nos educa, né, a viver nesse presente século. Né? É verdade. Então Deus nos mantém vivos, né, sobre a terra para cumprir um chamado. E essa é a única razão pela qual nós ainda permanecemos vivos sobre a terra, porque há um chamado, há um propósito para nós cumprirmos. E é sobre isso que nós partilhamos e é sobre isso que nós devemos debruçar o nosso coração. Não olhar para o céu numa perspectiva de escape apenas de um sofrimento, mas olhar para o céu como um dever cumprido. Eu cumpri a minha missão, eu acabei a minha carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, então nada mais me segurará nessa terra porque eu cumprir com o meu propósito. Então me resta receber, voltar para casa. Que maravilha, né? Quando a gente fala sobre a juventude, existe aquela expectativa e um anseio, muitas vezes, lá no coração, de descobrir o chamado. Não é? E essa ansiedade, assim, e às vezes até a falta de respostas. O que Deus tem para a minha vida? Como é que eu descubro esse chamado? E o senhor falou um pouquinho sobre isso também ontem, né? Eu queria que o senhor pudesse compartilhar conosco, até para acalmar esse coração, principalmente dos jovens, de como descobrir esse chamado. Eu penso que uma das responsabilidades dessa incerteza no coração da igreja passa por nós pregadores que, ao falarmos sobre o assunto, nós sempre deixamos no ar um ponto de interrogação. Né? E geralmente nós, quando lidamos com as escrituras, nós sempre partimos, né, do geral para o específico. Né? E quando nós falamos de chamado, nós estamos falando de um chamado universal. Nós estamos falando de algo que já está definido, né? Que não precisamos
redescobrir ou procurar onde está o nosso chamado, né? O nosso chamado é a nossa grande comissão, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, vai às nações, fazer discípulos. Na palavra de Jesus, nós fomos chamados para estarmos com ele, desfrutar da sua comunhão, desfrutar da sua presença, e após estarmos com ele, então ele nos envia a pregar. Agora, se eu vou pregar esse evangelho como juiz, como um empresário, como um gari, são coisas a discutir ao longo do percurso, né? Tinha um ditado na nossa região que coloca o ônibus em movimento para depois você girar o volante, né? Então, vá naquilo que já está claro. Vá pregar o evangelho. Pense em pessoas, pense em vidas. Começa pela sua casa, comece pelos seus vizinhos, seus parentes. Compartilhe Jesus. À medida em que nós exercitarmos esse mandamento universal, os pormenores, se Deus me quer numa outra cidade, Deus quer em outro país, isso será revelado ao longo de um percurso. Amém. E parece que existe até um desprezo por essa chamada universal e primária da igreja, né? E os pormenores acabam ocupando muitas vezes a maior parte do nosso coração. E às vezes, de maneira consciente ou inconsciente, acaba sendo um álibi. Sim. Para o não obedecer. Porque eu não sei, então vou fazer o que se eu não sei? Mas quando nós assentamos no coração que o nosso chamado já foi definido, estar com Jesus e compartilhar Jesus, então não há mais desculpas. Não há mais desculpas. Excelente. E tudo isso são coisas que a gente pode viver no anonimato, não é verdade? Com certeza. Eu estou aqui com o último lançamento do pastor Alessandro Aguiar, né? Que é o privilégio do anonimato. Essa obra tão especial que o pastor tem sido inspirado por Deus para escrever e chegar até as nossas mãos. Eu acho que chega em tempo muito oportuno, pastor Alessandro, de nós podermos de fato olhar para a história da igreja e ver que quem sustenta a igreja são os joelhos anônimos, né? São pessoas anônimas que estão fazendo a obra e cumprindo esse chamado no dia a dia. Eu queria que o senhor pudesse nos falar um pouquinho, antes de nós falarmos sobre o outro livro que o senhor trouxe, sobre esse último lançamento aqui, o mais recente, e também já nos dizer, né, para quem quiser adquirir, onde pode adquirir, já que não pôde nesse final de semana estar conosco, né? Então, de alguma forma, aí ter acesso a essa maravilhosa obra. O privilégio do anonimato, quando a invisibilidade não machuca. Eu trago, por exemplo, a história do Charles Finney, né, que foi um dos grandes avivalistas americanos. E um caso muito curioso é que havia um intercessor chamado Nash que acompanhava o Charles Finney. Então, antes do Finney ir para uma cidade e realizar as suas cruzadas, as suas campanhas, este intercessor ia para esta cidade e ele alugava uma sala, um lugar, e ele orava nesse recinto até o seu espírito discernir que os céus estavam liberados para essa campanha. E, então, os resultados fenomenais, né, do ministério de Finney, às vezes ofusca que por detrás havia um homem de oração que discernia o mundo espiritual para que os frutos florescessem, né? Eu conto a história de um avivamento de uma igreja na Escócia, e o pastor vivendo aquela grandeza de avivamento, vidas, salvações, e um dia Deus deu um sonho para ele, que aquele avivamento era a resposta de uma idosa que era surda e muda. Regina. E isso mostra que nos bastidores dos grandes acontecimentos existem as digitais dos anônimos, que é um lugar que muitas vezes nós caracterizamos como um lugar de punição, um lugar de desonra, um lugar uma colheita de ingratidão. E a gente vai viver nessas crises, né? Essas crises que acontecem em casa, acontecem na igreja, acontecem no trabalho. E muitas vezes, quando se ouve falar sobre anonimato, a tônica é que Deus vai te tirar desse lugar. Sim. Né?
Nós crescemos ouvindo pregações falando isso. Exatamente. Né? Mas o privilégio do anonimato não é essa garantia. Né? Deus pode tirar alguns? Pode, mas são as exceções. Sim. Esse livro é dizer que ainda que você esteja longe dos holofotes, você pode ser este homem pleno, você pode ter as suas maiores experiências com Deus e você pode ser profundamente relevante no reino de Deus. Então é um livro que vem guiar o nosso coração a essa paz na discrição, que é o tema do 3º capítulo, paz na discrição, que é essa leveza na vida, né? De você não ficar pesado. Será que as pessoas vão me aplaudir ou não? Será que gostaram ou não? Essa agonia, essa ansiedade dessa validação externa, né? Que às vezes, né, essa inquietação acaba sendo sinal de narcisismo, né? Sim. De alguém que vai precisar dessas luzes o tempo inteiro. Agora você imagina você entrar num ambiente, e eu falo isso no 2º capítulo, a arte de viver nas sombras, como sendo o segredo da profunda consciência de identidade, propósito e destino. Então, quando você se move a partir desse tripé, então você entra em ambientes, você cumpre o seu propósito, e o que vai sustentar o seu coração é saber se você cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito, então se vem o reconhecimento ou não é secundário. Sim. Haverá paz no seu coração porque você cumpriu com a boa obra. E que espetacular, né? Nós podemos chegar nesse nível de entendimento. Porque, como o senhor falou, e até eu lhe pergunto assim, por que isso acontece na sua visão? Existe um demérito no anonimato, não é? Existe uma questão de que o anonimato é uma posição de desonra, a sombra é uma posição de desonra. E a gente entende que não é? Mas por que será que existe isso na sua visão, pastor Alessandro? Das pessoas terem nutrido essa percepção de que eu preciso sair do anonimato, porque Deus vai me honrar, né? Por que será que existe isso? Eu penso que nós podemos avaliar a partir de 2 prismas. Primeiro é porque o ego humano quer estar no centro. Desde o Éden, o homem ele não quis ser um coadjuvante, ele não quis parar para ouvir Deus, ele queria ser autônomo, né? Então, se nós podemos classificar o pecado de Adão, né, foi a independência, né, que é o mesmo pecado que a Bíblia diz que os anjos cometeram, Sim. da soberba. Sim. Né? Então, a independência é dizer, olha, eu também posso, né? Não é só você, eu também posso. A soma disso, nós temos o que um autor escreveu, né? Nós tivemos uma idade média e hoje nós vivemos uma idade mídia, né? Então, essa cultura dos likes, essa cultura das visualizações, dos views, dos reels, é uma cultura que vai impregnando, né? Nesse ego, né, que por si só ele quer estar em evidência. A soma disso é o combo, né, para nós interpretarmos esse lugar como se fosse aí uma punição de Deus para a nossa chamada. Perfeito. Eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui então, né, para dizer que nós aqui estamos aparecendo nas câmeras, mas existe uma equipe que está aqui conosco, né, sim, atrás das câmeras, o Anderson, a Manu, o Júnior. Aí você tem, por exemplo, quem fez essa mesa, né, quem fez esse ar-condicionado, quem colocou todos esses acessórios, sim, que são fundamentais para isso acontecer. Nós não saberemos o nome dessas pessoas. Sim. Sim. Nós estamos desfrutando do fruto do seu trabalho sem nunca conhecê-los, né? Então o mundo ele é feito a partir dos anônimos, né? E no último capítulo do livro, né, eu faço um trocadilho, né, que o céu será dos anônimos, né? Sim. Porque em certo aspecto haverá mais anônimos no céu do que hoje no reino de Deus. Porque Apocalipse vai dizer que nós receberemos o nome que ninguém sabe. Só nós e Deus. É verdade. Então, lá no céu,
o Senhor vai ser anônimo para mim. E eu vou ser anônimo para você, porque é um nome, uma pedra branca com um nome que só eu e Deus sabem. Então nós seremos anônimos uns para os outros. Porque, na verdade, o que mais importa é o nome que é sobre todo nome, que estará lá no trono, então isso basta. Né? Então, é sobre esse prisma que a gente vai discorrendo, aplicando na nossa vocação, aplicando em família, na área doméstica, no mundo doméstico, que de fato é um ambiente que desidrata essa mãe, que o tempo todo precisa que todo mundo a valida, esse pai, esse filho, que todo ato de bondade que faz precisa que as pessoas reconheçam eles, essa carga, esse peso, né? E também no trabalho, né? Que, de igual modo, esse trabalhador, esse colaborador que vai se perdendo, né, na sua excelência, porque ele pensa que o seu trabalho tem sido vão. Então, quando eu entendo que o meu papel nessa empresa é dar a excelência do que sou e do que carrego, sendo reconhecido ou não, eu vou cumprir o meu propósito. Maravilha. E a gente vai ver que esse desejo pela visibilidade, até a soberba que o senhor mesmo citava aqui, né, acaba se tornando uma prisão, né, muitas vezes, que a pessoa até não consegue se libertar desse tipo de impulso, né? E dentre elas, né, eu sei que o senhor aqui nessa outra obra nos apresenta uma série de prisões modernas, né? O senhor até traz aqui como título do livro Escravos Modernos, né, um confronto às prisões invisíveis, que está relacionado a isso, né, pastor Alessandro, também. Na verdade, né, o privilégio do anonimato é o desdobramento do escravos dos holofotes. Sim. Então aqui eu denuncio essa prisão. Sim. Né? O escravo dos holofotes é exatamente esse estilo de vida em que você é refém do tempo todo disso. Então eu peguei esse capítulo e desdobrei, né, e se tornou o privilégio do anonimato, quando a invisibilidade não machuca. Escravos Modernos é um livro que nasce dentro de uma série que eu ministrei na igreja, e eu precisei encerrar a série, né? Mas continuou crescendo dentro de mim, a repercussão nos irmãos, nos gabinetes, e Deus sinalizou no meu coração que eu deveria transformar isso numa obra. E é um livro assim que existem outras obras que estão a caminho, né? Vou escrever outras obras, mas Escravos Modernos vai ser assim, como foi o primeiro filho, né? Vai ser uma obra que vai me acompanhar como marco, né? Existe um mistério neste livro, né? Eu vou ampliar ele, vou lançá-lo em capa dura na próxima edição, então vou reeditar ele, mas eu percebo que é um livro que carrega algo diferente. Né? Os testemunhos que nós ouvimos desse livro, né, é algo assim que eu percebo que Deus decidiu assim usar como instrumento assim de muito impacto, de muita libertação mesmo. Sim. E o próprio título aqui já fala de uma batalha espiritual que está por trás de tudo isso. Né? Uma batalha espiritual muito sutil nas coisas do dia a dia, né? Porque às vezes quando nós pensamos em batalha espiritual, às vezes nós reduzimos, né, em relação a entidades, né, que faz parte. Mas existe uma batalha espiritual, por exemplo, né, quando eu falo sobre escravos da preguiça da alma, né, essa palavra, lá na patrística, né, ela ganhou um termo chamado assídia. Né? Assídia é um termo que no contexto religioso ela passou a significar desânimo para os bens espirituais, tristezas para os bens espirituais. Então, pessoas que são animadas para estudar, para trabalhar, conquistar, comprar, vender, é um grande empreendedor, mas quando se trata das realidades espirituais, são preguiçosas, são morosas, não, estou cansada, eu não posso, veja outro. Então, nós não estamos falando de entidades malignas, nós estamos falando de algo interno, nós estamos falando de uma preguiça que está na natureza pecaminosa, né, que vai ocupando os espaços da mente do entendimento. Então, quando fala de
Prisões Invisíveis fala exatamente de muitos lugares, né? Como vitimismo, carência, né? Passividade, né? Pressa equivocada, né? Então, às vezes, as pessoas, eu tô numa correria, e eu falo sobre a pressa equivocada do pródigo, né? Que vai escoando tudo que estava nas suas mãos. Não estou falando de uma entidade, estou falando de um estilo de vida que é uma prisão, que vai te limitar a sua espiritualidade, vai favorecer o mundo espiritual maligno, mas começa no dia a dia, né? Então é um livro que vem para destampar, né, os nossos olhares nas avenidas da vida. E é muito sutil, né? Tudo isso é muito sutil. Muito sutil. Por isso que eu acho interessante esse termo, prisões invisíveis, porque a pessoa não tem a percepção, muitas vezes, que ela está aprisionada, não é, num sentimento, num comportamento. Né? Quando eu falo sobre escravos do desperdício existencial, aí eu trago a questão dos 2 filhos de Lucas 15, né? E todos nós conseguimos detectar imediatamente que o pródigo desperdiçou a sua vida. Sim. Né? Mas ao olhar para o irmão mais velho, a gente pensa, desperdiçou o quê? Desperdiçou porque ele não desfrutava. Então, ao olharmos para alguém que se afastou da igreja, alguém que desviou, está no mundão, e você fala aí, desperdiçando a vida. Só que eu não percebo que eu, que estou dentro da igreja, que não busco batismo com o Espírito Santo, nem sei o que é dons espirituais, não tem uma história de experiências com Deus, que eu também estou num desperdício. Sim. Porque eu não estou desfrutando o que está disponível à mesa. Então, são esses choques, né, que o livro vai dando. Geralmente os irmãos chegam para mim e dizem, pastor, esse livro é muito difícil de ler, porque a gente começa e fala, uau, amém, Deus me livrou dessa prisão. Aí quando eu leio outro capítulo, eu me encontro numa outra prisão. E isso é uma sucessão. Sim. Então é um livro que Deus tem de fato feito assim grandes maravilhas. Coisa boa, coisa boa. Então, irmãos, vocês precisam adquirir, né? E o pastor por favor. Alessandro vai dizer para nós onde a gente pode adquirir aí, né? Essas obras aqui para a edificação da nossa vida. Amém. Então, vocês podem entrar em contato com a minha equipe, né? E a minha equipe é eu mesmo, né? É eu mesmo. Entra lá no meu Instagram, né? PR Alessandra Guiar, né? Me chama lá no direct e você encaminha o seu endereço e a gente encaminha o material que chega aí na sua residência aí com muita segurança. Que maravilha. Muito obrigado, pastor Alessandro, por nos abençoar com essas obras que são revelações Amém. do céu, né? E, como eu disse antes, muito necessárias para esse tempo. E todas as pessoas que a gente recebe aqui, a gente faz uma pergunta para encerrar o nosso bate-papo, que é como o senhor percebe a igreja daqui para frente? Nós recentemente vivemos aqui no Rio Grande do Sul o centenário das Assembleias de Deus, não é? E quando a igreja vive um centenário, seus 100 anos, não é? Existe uma expectativa de como vai ser dali para frente. E para nós é importante também a sua percepção como um jovem pastor, né, e um servo de Deus nesse tempo, de como o senhor vê a igreja hoje e os próximos anos dela. Até para nós estarmos preparados, né, para o que vem aí daqui para frente, se Jesus não voltar. Então, a minha visão da igreja ela é muito otimista. Né? Eu penso, né, a partir de Provérbios, se eu não estiver enganado, eu acho que é 3:18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. Sim. E a partir dessa palavra, eu entendo que a igreja ela nasce ali no Pentecoste, né? E jamais a igreja do arrebatamento será uma igreja inferior ao seu nascimento. Então, sim, se eu pensar que a igreja dos fins dos tempos será uma igreja fria, morna, totalmente pálida, totalmente vazia, eu vou estar concluindo que o Espírito Santo falhou na sua missão em ornamentar a igreja para Cristo. Então, se você tem uma igreja de Atos dos Apóstolos que é vibrante, mas é o seu nascimento, a luz da aurora estava
brilhando, surgindo ali. Sim. Só que ao longo da história, essa luz vai brilhando, 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 até chegar o dia perfeito. Então eu acredito que a igreja do futuro será uma igreja que amará muito a Jesus. Será uma igreja vibrante, com todas as suas batalhas ao longo da história, mas a igreja do arrebatamento será uma igreja que vai ir em lugares que os nossos pais não chegaram. Então, Amém. os livros, as composições, né? Haverá composições, haverá poesias, haverá livros, haverá pregações, haverá ousadias que vai transcender a história dos nossos pais. E não é por uma questão de competitividade geracional. Pelo contrário, é a colheita. É a colheita do que os nossos pais fizeram. Eles plantaram, né, se sacrificaram, fizeram muito com tão pouco. E os filhos, né, são os salários desses pais. Né? Então nós viveremos essa colheita, né, claro, sempre honrando a história dos nossos pais, mas eu penso que a igreja ela estará brilhante, né? Como diz ali a poesia de Cantares, né? Brilhante como o sol, né? Um exército arboreado com a sua bandeira, né? Esta é uma igreja militante e triunfante. É assim que eu vejo jovens, crianças, lideranças vivendo um nível estratosférico diante de Deus. Que especial essa palavra. Amém. Isso é profético para nós, claro. Profético para o nosso tempo. Eu quero que você que está em casa, nos acompanhando, ouvindo essa conversa, possa se apropriar desta palavra, porque é sobre nós. Nós somos a igreja desse tempo, nós somos a igreja dos próximos anos, e eu recebo essa palavra, pastor Alessandro, sobre a minha vida, sobre o meu ministério, de nós podermos ser essa igreja vibrante, essa igreja que aparece como o sol, como o senhor citou aqui, o texto de Cantares. Então nós somos gratos a Deus pela sua vida, pelo seu tempo, que é muito precioso. Obrigado. Eu quero deixar registrado aqui a nossa alegria, mais uma vez, de poder lhe receber a nossa igreja como pregador, mas também aqui no nosso farol, não é? Como esse instrumento de Deus para nos abençoar neste tempo. Que Deus continue lhe abençoando, abençoando seu ministério, sua família. E aqui em Guaíba nós amamos a AD Blue, não é? Então fica o nosso carinho. E seguindo aqui na nossa programação especial do Congresso da UMADG, nós também queremos receber hoje aqui no Farol o nosso superintendente, evangelista, irmão Estevam, que vem aí trabalhando à frente dessa juventude no campo de Guaíba e que tem sido um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, os nossos jovens. Nós temos a alegria de lhe receber aqui também, irmão Estevam. Já nos despedimos do pastor Alessandro, que veio para ministrar a palavra do Senhor, mas nós seguimos aqui. Não é? E falando ainda desse tema que tem marcado o nosso coração, tem marcado a vida dos nossos jovens, não é? E a relevância que tem, de fato, de nós podermos trazer para a memória da juventude essa expectativa do céu. Não é? Porque hoje nós vivemos dias que, como foi pregado no nosso congresso, as pessoas estão envolvidas nas suas atividades, nos seus sonhos, nas suas ambições, aspirações, expectativas. E a gente sempre protela essa ideia de ir para o céu, não é? E a gente deixa com que tudo que diz respeito ao mundo espiritual e ao reino de Deus fique marginalizado aos nossos anseios pessoais e às nossas atividades. Então tem sido muito especial nós falarmos sobre o céu nesse ano, e não é exclusividade de 2024, mas neste ano com mais ênfase. Nós queremos lhe ouvir, não é? Como superintendente aí da UMADG, sobre esse tema, sobre o trabalho que está sendo feito e o que Deus está fazendo no meio da UMADG aqui em 2024. Paz do Senhor, queridos, pastor irmão William. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente também agradecer aos nossos pastores, né? Pastor Geraldino, irmã Lenir, pastor Júnior, a Carol, que são os nossos supervisores do departamento. Agradecer a vocês, né? O senhor, a irmã Eduarda, que estão conosco na superintendência da UMADG nesse ano 2024. E estar vivendo este momento com a juventude é algo que realmente nos impacta e nos demonstra que nós estamos ligados, né, dentro de um propósito, numa união, né, e
expandindo o reino de Deus a todo e qualquer tempo. Este tema, irmão William, né, foi algo muito de Deus realmente. No começo do ano nós estávamos orando como líderes, né, e Deus tinha me dado um direcionamento falando do céu. O Senhor ministrava o meu coração dizendo, olha, leva os jovens a entender o caminho, o direcionamento para o céu. E nós, numa conversa, né, orando ao Senhor, com a liderança, a irmã Eduarda teve um sonho. Sim. E nesse sonho Deus mostrava para ela, ali, pelo que eu me lembro do que a gente conversou, mas acredito que foi isso, que muitos jovens, né, gritando, nossa pátria é o céu, nossa pátria é o céu. E a partir dali a gente viu Deus alinhando o nosso tema. Nós trabalhamos durante todo esse ano e Deus foi alinhando o nosso tema, foi nos dando a palavra, nos dando também os direcionamentos do que iríamos fazer durante o ano. E realmente, nossa pátria, o céu, é um tema que vem trazer muita profundidade para a nossa juventude, para a nossa igreja. Falou fortemente conosco durante este ano, nós já estamos praticamente nos últimos meses do ano. Sim. O nosso congresso ficou justamente para o mês de outubro. E neste final de semana foi algo que Deus ministrou, e eu tenho certeza que na vida de muitos jovens que participaram, famílias, obreiros que estiveram conosco desde sábado, domingo pela manhã, ficará marcado, porque realmente nós às vezes olhamos muito para o que é terreno, né? O que está na nossa mão agora, e se esquecemos que existe o céu. Mas como o pastor Alessandro Aguiar, usado por Deus, ministrava, nós temos que estar com um olho lá no céu e outro aqui na terra, para que o reino de Deus e pessoas possam ser salvas através da nossa vida, pessoas possam ser libertas, curadas, e nós começar a acreditar nisso, né? Acho que isso é o mais importante, de nós nos posicionarmos, nós olharmos para a condição de vida que nós estamos vivendo, para o problema que nós estamos enfrentando e dizer, aqui não. Né? Nós somos escolhidos, nós somos chamados por Deus para esse tempo, né? E nós estamos vivendo nessa terra com um propósito, com um chamado, e Deus quer nos usar para salvar pessoas, levar pessoas para o céu. E, sabe, meu Estevão, eu creio muito numa juventude com uma essência espiritual, que é o que nós estamos vendo hoje. Que Deus está levantando jovens, Deus está levantando jovens na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, como instrumentos vivos, para serem usados por Ele nesse tempo. E a gente vê muitas palavras, a gente ouve muitas palavras de pessoas que criticam a juventude, porque de fato existem alguns que no meio do caminho se perdem e trazem uma imagem até negativa, não é? Mas eu queria até dizer aqui para os irmãos que nos ouvem que Deus está levantando uma juventude santificada, Deus está levantando uma juventude ungida, Deus está levantando uma juventude cheia do Espírito Santo, não é? Para fazer a diferença nesse tempo. E essa juventude é que carrega essa essência do céu. Com certeza. Porque nós ouvimos isso, e isso é uma verdade muito profunda, que nós precisamos, enquanto não vamos para o céu, trazer o céu para a terra. Exatamente. Nós precisamos fazer o céu se mover na terra. E o céu se move na terra através das nossas vidas. O céu se move na terra através do nosso chamado sendo atendido, de nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Então, acho que existe uma responsabilidade individual de nós olharmos para o tempo que nós vivemos, entendermos o tempo que nós vivemos e também entendermos o que Deus tem para nós nesse tempo. E com essa essência viva no coração de que aqui não é o nosso lugar. É verdade. Nós não vamos ficar aqui. Com certeza. E eu louvo a Deus porque esse ano eu vi Deus agindo no meio dessa juventude. É verdade. E nós focamos nisso, né? Nós, desde as primeiras reuniões que nós fizemos, foi com foco de levar a juventude a viver o sobrenatural de Deus, a ter experiências do céu. Sim. Aqui na Terra. E nós tivemos, desde a abertura do ano, os eventos que tivemos, consagrações, e agora o congresso, eu pude ver, irmão William, o Espírito Santo de Deus se manifestando e o ambiente extremamente espiritual. Algo realmente que levou muitos jovens ali a ter um encontro com Deus. Né? Nós tivemos batismo do Espírito Santo durante esse ano com a juventude, né? Jovens ali sendo libertos, né? Outros ali se envolvendo mais, nós podendo auxiliar e ajudar. Então o meu desejo, o meu coração é que a gente siga avançando.
Sim. né? Siga nesse comprometimento e assumindo o controle do mundo espiritual, né? Vencendo as guerras espirituais através da palavra de Deus, através de Jesus, levando esperança para os lares, para as famílias. E nós temos muitos jovens também que não têm família cristã. Isso é um grande desafio, né? Um grande desafio. Então, nós somos grandes missionários também nesse tempo. A juventude, tem muitos jovens que estão ali lutando, evangelizando para levar sua família até Jesus, levar o seu lar até Jesus. Vem de uma família, às vezes, desestruturada, com problemas. E dentro desta realidade, dentro desse momento que nós estamos vivendo, dentro desse tema que está sendo abordado, né, nós estamos levando, através desses jovens, Jesus até essas pessoas, para que elas possam entender a importância que é pensar no céu. A importância que é pensar que nós não somos daqui. Aqui a gente vai viver o máximo 80, 100 anos, quando chega muito, né? Mas existe uma eternidade nos esperando. Isso realmente faz uma diferença. Se nós formos olharmos dessa forma, comparar 80, 100 anos de vida com uma eternidade, realmente é uma grande diferença. E a grande questão é o que nós estamos plantando aqui para a nossa eternidade. É verdade. Como é que nós conduzimos nossa vida hoje, com os desafios de hoje, com as oportunidades de hoje, mas com a visão da eternidade. E a eternidade já está dentro de nós, a Bíblia deixa isso muito claro. A questão é nós decidirmos onde nós vamos passar ela. Exatamente. E que nós possamos, com a graça de Deus, chancelar esta verdade aqui de que nossa pátria é o céu. É verdade. Nossa eternidade é o céu. Nós estamos chegando no final do ano, como o senhor mesmo comentou, e no final do ano aí surgem as expectativas do ano vindouro. Não sabemos se vamos estar aí à frente da UMADIC, mas querendo Deus vamos continuar, e nós não podemos esperar lá, chegar 2025 para sonhar. Então a gente já começa a sonhar antes, né? Quais são as expectativas aí, irmão Estevão, para o próximo ano? Nós estamos já preparando o final do ano, que é o nosso encerramento desse ano de 2024, mas já querendo Deus, né, que nós estivéssemos à frente aí para o próximo ano da UMADIG. Nós já estamos com alguns projetos, orando a Deus para o direcionamento de tema, né, de escolas. Nós estamos também, queridos, pensando junto com a nossa liderança, os nossos pastores, num treinamento especial para líderes. Eu vejo que há uma necessidade de nós trazermos as nossas lideranças, né, cada vez mais se aperfeiçoar. E nosso foco, um dos nossos focos, melhor dizendo, para 2025 é trazer esse aperfeiçoamento para as nossas lideranças, alcançar lá cada setor, ir em cada setor, acompanhar, ajudar o trabalho dos líderes, né, e também evoluir junto com eles, através desses treinamentos, através desses acompanhamentos. Eu tenho certeza que em 2025, se nós conseguirmos, né, alcançar esse objetivo de expandir, de evoluir, de crescer em conhecimento, né, crescer em sabedoria e principalmente colocando Deus sempre no centro de tudo. Queremos ainda um ano muito mais cheio de Deus, mais cheio da presença do Espírito Santo para a nossa juventude, mas também capacitando a nossa liderança para que a gente possa alcançar todo e qualquer jovem. O pastor Alessandro Aguiar falou algo muito importante, irmão William, que ele disse o seguinte: irmão Estevão, vocês não são só líderes da Assembleia de Deus de Guaíba. Vocês não são líderes somente dos jovens da Assembleia de Deus de Guaíba. Vocês têm autoridade e vocês são líderes dos jovens da cidade de Guaíba. Então aquilo me veio com uma palavra muito impactante, porque realmente nós precisamos e nós vamos alcançar. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar a juventude dessa cidade. Eu creio numa grande salvação, uma salvação em massa de jovens dessa cidade, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. E fica aqui a nossa palavra, né, para você que talvez ainda não faz parte de um grupo de jovens, de um dos nossos setores aqui da Matriz, ou que já fez e deixou de fazer parte. Não é a oportunidade de você retornar, porque o teu lugar ainda está aqui. Nós queremos ver você aqui. E o reino de Deus se movimenta através da nossa vida. Então que você possa ser esse instrumento também de Deus, que faz o reino de Deus se mover na terra. Então, Estevão, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, querido. Ter vindo aqui também, deixar sua palavra, não é? Nessa edição especial do Congresso aí da UMADIG, do tema da UMADIG de 2024.
E nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor está fazendo na vida dos nossos jovens, dos nossos líderes de jovens, com todos os desafios que existem, não é? Nos setores, na matriz e as oportunidades também. Porque sempre que existe desafio, existe oportunidade. E a nossa oração é para que Deus siga abençoando esse trabalho, abençoando a vida de cada líder que está no setor, inclusive a nossa palavra de gratidão. Não é? É verdade, com certeza. Uma Aos palavra de gratidão aos nossos líderes, às equipes de apoio, que são muito importantes também. Não só os líderes, mas as equipes de apoio, tanto dos nossos eventos quanto dos setores. Vocês são essenciais, vocês são muito importantes, gente. Nossa gratidão a Deus por cada um de vocês, pela dedicação. Nós sabemos, irmão William, que tem muitos líderes que fazem às vezes 2, 3, 4 viagens, né, com jovens que não tem como vir, como se deslocar, eles colocam lá dentro do carro, alugam uma van, um ônibus e vêm para os nossos eventos, né, alcançando todo e qualquer tipo de jovem, independente da classe social. Então, nossa gratidão a Deus por vocês, vocês são especiais para nós. É a minha palavra nesse momento. Isso fala muito alto, né? Esse empenho, essa dedicação fala muito alto assim, ao nosso coração, quanto mais ao coração de Deus. Porque todos nós somos Almagic. É verdade. Todos nós somos Almagic. Então nós louvamos a Deus, meu Senhor, pela sua vida, pelo que Deus está fazendo na Almagic. Oramos para que o Senhor continue fazendo ainda muito mais. Amém. E sabemos que Ele vai fazer. Meus amados irmãos, você que tem estado conosco, nosso muito obrigado pela sua participação, por nos acompanhar aqui. Que Deus abençoe a tua vida e nos encontramos daqui 2 semanas.